Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblicos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Eu, não sei, eu acredito que vocês tenham notado já que eu tenho tido por costume, assim, sempre o intuito de dirimir dúvidas. Então, muitas vezes as pessoas perguntam por que tal texto é assim e não. A gente vê outro texto que está totalmente diferente, parece que a Bíblia se contradiz. E então fica aquela dúvida. E é isso que eu pretendo, né? É, tirar essas dúvidas, trazer o esclarecimento, segundo aquilo que Deus põe no meu coração, me mostra através das Sagradas Escrituras. E eu tenho o maior prazer em dividir com vocês a alegria que eu sinto quando eu entendo melhor da palavra de Deus. É um aprendizado, né? Sempre que vai, acho que pela vida toda da gente. Então hoje eu queria trazer para vocês uma dúvida de uma pessoa, né, que tinha dúvida sobre um assunto aqui. E como vocês sabem, sempre as dúvidas que a pessoa tem, uma pergunta que a pessoa faz, a gente poderia bem responder um e-mail e tudo bem, mas eu penso que tem determinadas coisas, amados, que assim como uma pessoa tem uma dúvida, questiona, pergunta, pode ter muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida. Então daí eu respondo assim, em vídeo, na esperança de que os vídeos alcancem mais pessoas então que estão ainda com aquela dúvida possa ser esclarecido. Por isso nós vamos então às escrituras, vamos estudar alguns textos e ver se tiramos a dúvida. Quer ver a dúvida da pessoa sobre, mais uma vez, falar sobre a salvação. Eu tenho falado várias vezes, tem vídeos lá sobre isso, mas às vezes a pessoa não viu ou não entendeu direito, né? Às vezes a gente até se expressa mal, as pessoas não entendem. Então não tem problema, voltamos a fazer os vídeos com outros textos que talvez esclareça melhor, né? Então vamos lá às escrituras. O, a dúvida da pessoa, então, como falei, era isso a respeito da salvação, né? Porque a pessoa viu esses dois textos aqui e ficou nessa dúvida. Porque eu tenho sempre pregado, anunciado, né? A salvação em Cristo Jesus é uma obra de Deus, não é obra do homem, é uma obra exclusivamente de Deus, onde o homem não, o ser humano não tem, o ser humano só participou com o pecado, mais nada. O resto tudo é misericórdia, amor de Deus manifesto, né, na humanidade. E então que não é por obras, não é por obras nossas que nós se salvamos, é uma obra de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Então é uma obra completamente dele. Então vamos aos textos que a pessoa ficou com dúvida. Um deles é esse aqui, ó, Efésios 2, do 8 ao 10. Como você vê aqui, porque pela graça sois salvos. Eu destaco algumas partes que é para chamar mais atenção para a gente fixar e entender ali, né? Então o texto diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, é isto, porque é isto que a salvação não vem de vós, é dom de Deus. E diz aqui, e não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E tem mais um texto aqui também, citado, né? Tiago 2,26, que diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você vê que os textos estão interligados pela palavra fé. Aqui diz que sou salvo pela fé, ou mediante a fé.
E isso não vem de nós, quer dizer, nem a graça e nem a fé vem de nós. Tudo são o que? Dom de Deus. O dom, o que é? É presente, assim como a graça também é. Então nós vamos estudar mais detalhado isso aqui, mas primeiro nós temos de entender uma coisa aqui, ó. O que é graça e o que é obra na Bíblia? A graça, no grego, é charis, que significa um favor imerecido, um presente. Uma coisa, por exemplo, você tem uma pessoa lá que, eu não digo você, existe pessoas que têm o ódio de outros, odeiam outras pessoas, que causaram mal para aquela pessoa, aquilo. Vamos supor que você, embora não seja, você fosse uma pessoa dessa. Você detestava alguma pessoa lá que causou algum dano, que fez algum mal. E de repente, essa pessoa chega e te traz um presente, uma coisa que você tinha o desejo e você nunca ia poder comprar. Ou uma dívida que estava lá no banco rolando como bola de neve e sem condição de nunca poder pagar, e de repente essa pessoa que se odiava chega e e traz o recibo ali, que quitou aquela dívida para você, você não pediu nada, você não fez nada para aquela pessoa é, agir dessa forma, com você mostrasse amor, essa pessoa te traz aquele recibo ali da dívida quitada, da tua liberdade total daquela dívida ali, sem que você pedisse, sem que você imaginasse que isso ia acontecer. Imagina a alegria que é. Com que olhos você vai olhar para aquela pessoa de volta? É mais ou menos isso que Deus fez. Deus pagou a nossa dívida através de Jesus Cristo, cobrou em Jesus Cristo essa dívida que nós devíamos da salvação. Então, quando nós entendemos que graça é isso, a graça na Bíblia tem muitas conotações, mas em termos de salvação é isso aqui. É uma obra de Deus, não, já diz ali, não vem do homem, não vem de obras, nada, não tem nada que nós possamos fazer para nós cooperar com Deus na salvação. É exclusivamente dele. Agora, obra, o que é? Então vimos que graça é um presente que a gente não tinha merecimento de pegar. Que a gente nem cogitava que a gente ia ser salvo daquela situação e de repente nós recebemos na nossa mão, de graça, presente. Então a salvação é um presente de Deus. E a obra, o que é? Obra é, no grego lá, ergon, que significa a realização de tarefas, trabalho. Sempre a obra sempre envolve a recompensa. Por exemplo, você entra numa empresa trabalhar, você não vai lá trabalhar de graça. É claro que não. Você vai fazer uma obra lá. Seja lá qual a função que você vai fazer, é uma obra, e chega o fim do mês, você recebe os teus honorários daquilo que fez, né? Então, obra é isto. Obra é mediante algum tipo de recompensa. Você vai fazer uma coisa, digamos que você, como acontece às vezes, a pessoa passa, tem um lote sujo lá, a pessoa diz, olha, eu quero pro teu lote ali, eu tô precisando de dinheiro, e eu vou carpir o lote ali para você. E daí, ou é acertado um preço, ou simplesmente o dono diz, tá bom, carpa aí. A pessoa termina ali o dia, né, não, de repente não acertou nada, vai embora ali, fez aquele trabalho por um favor para a pessoa, mas o dono ali do terreno chega, não, olha, tá aqui. Ah, nem precisava, eu devo tantos outros favores para você. Não, tá aqui a recompensa, você trabalhou. Então, obra, amado, é isso, sempre tem alguma recompensa. Então, quando nós vemos na Bíblia sobre graça e obra, são coisas totalmente diferentes. Agora veja que quando nós vemos esse texto aqui,
que diz, principalmente, veja bem, que diz que a fé sem obras é morta. Então, o que o texto mostra que é preciso que exista obra para que aquela fé tenha uma validade, porque senão não tem validade nenhuma. É isso que o texto diz. Né? Aqui também fala sobre salvação. Veja que está falando sobre salvação de graça, e aqui está falando de uma fé que tem uma recompensa. Então, esse texto aqui também fala que somos salvos pela fé, né? Que não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, não é uma coisa que tenha assim, que nós possa pagar para Deus. Então não é de obra nesse sentido. Nós não temos que pagar para Deus. Deus deu um presente e fez de graça para nós. Mas então por que diz aqui que fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão criou para nós? Mas então tá a obras aqui está incluso no texto. Sim, sim. Deus nos criou para as boas obras que de antemão preparou para nós. Mas nós vamos ver agora o restante do texto, os contextos para nós entender. Veja bem aqui. Por exemplo, aqui no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos notar, amados, que aqui esse texto de Efésios, veja bem, está falando de salvação. Está falando de salvação e está falando dessas obras aqui depois que a pessoa é salva. São obras que Deus preparou para o salvo. Então, essas obras aqui não é que Deus preparou, é que Deus preparou para aqueles que são salvos. Entende? Agora vamos ver esse outro texto de Tiago. Vamos ver o contexto, o que o contexto diz. Vamos pegar desde o começo aqui, olha. Tiago capítulo 2, agora do versículo 14 até o 26. Todo o contexto para nós entender. Mas, irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Veja, aqui está falando da fé, né? Disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? É outro detalhe que nós temos de ver aqui. De que tipo de salvação está falando? Porque a Bíblia não fala, a Bíblia fala da salvação, essa salvação nossa, a qual Deus, mediante a fé, nos salvou, é salvação eterna. Está falando de salvação eterna. Aqui está falando de uma salvação, por exemplo, a pessoa foi picada de uma cobra venenosa ali, alguém chegou ali, trouxe, digamos que lá num sítio, num lugar isolado, e alguém tinha lá o soro antiofídico ali, e chegou e aplicou o soro ali, daí a pessoa foi transportada para um hospital lá longe lá. Chega lá, as pessoas vão dizer para aquela pessoa, né, demorou a receber os cuidados médicos, mas o médico vai dizer, olha, aquela pessoa que aplicou esse soro te salvou. Você foi salvo por aquela pessoa. Então, aqui está falando desse tipo de salvação, não é salvação eterna. Está falando em salvar de uma situação. Se não entender isso, se não misturar com salvação eterna, amados, parece que é contradição. Então você veja aqui. Se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obra, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora veja aqui. Ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, vamos pegar aí a comida, né, o alimento. A pessoa está passando fome, não tem em casa o que comer, por exemplo. Então, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É isso, amada. Encher a pessoa de fé, a fé não sustenta, não sustenta o estômago, não enche o estômago. A fé é necessária, mas é um alimento para a alma, é um alimento espiritual, é o alimento do relacionamento com Deus. Agora, amada, alimento é uma necessidade física aqui, e é disso aqui que o texto está falando, não está falando de salvação. Ele está falando de salvar a pessoa da fome ou da nudez. Não adianta nada aí falar, pessoa, você vai, teus recursos tá aí e tal, não tem problema nenhum, tchau, tô indo embora. É uma coisa, é uma fé morta. Agora, se a pessoa pega e leva a alimentação, leva o vestimenta lá para a pessoa, sim, aquela pessoa que a recebe lá, que está passando necessidade, vai dar graças a Deus por aquilo ali. Deus é glorificado nisso, e isso é uma fé. A pessoa que leva lá, chega lá, por exemplo, e diz para a pessoa, olha, Deus me deu um entendimento para vir trazer esse alimento para você. Eu não sei se está precisando ou não, mas está aqui. Então a pessoa vai glorificar, Deus tocou na vida que a pessoa pode me salvar dessa situação. Então é salvamento de uma situação, não é salvamento eterno. E qualquer que dentro de vós disser, nem em paz, que seis e fartai, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Não a fé que é o veículo da salvação eterna, mas a fé provisional, a fé de provisão. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É logicamente que a pessoa, digamos, a visita lá uma pessoa que está passando necessidade, aquela pessoa que tem fé em Deus, que tem fé na provisão de Deus, eu quero ser o primeiro a levar o alimento para essa pessoa. Quero ser o primeiro a salvar essa pessoa dessa situação de fome. É a fé da pessoa, o cristão é a fé da pessoa que está operando as obras, a obra que impulsiona, a fé impulsiona a pessoa a levar a provisão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante ou morta? Não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja bem, aqui é mais uma vez um exemplo que Tiago dá, que não está falando de salvação eterna, está falando de Isaque, um homem mortal que morreu, né? Mas o que aconteceu? Abraão estava pronto a sacrificar ele por fé, porque Abraão sabia que um dia ele ia ressuscitar, que ele não ia ficar para sempre na morte. Então ele estava com uma fé em Deus na vida de Isaac, não era uma fé de vida eterna. Então, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso, o que foi imputado por justiça? Isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça, isso aqui, as obras ou a fé? E se cumpriu a escritura, a qual dizia, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé, claro, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas, veja bem, se Abraão não tivesse fé, Deus não tivesse colocado a fé no coração de Abraão, Abraão não ia fazer a obra que é
ia sacrificar, está pronto, disposto a sacrificar o próprio filho. Portanto, veja bem que a fé vem antes da obra. Se alguém fez alguma obra, é por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Também é outro caso que vocês podem ler, porque eu vou passar aqui rápido, porque senão a gente demora muito o vídeo. Só o último versículo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que aqui a gente pode incluir nessas fé morta? Por exemplo, é as campanhas que fazem nas igrejas, subir os montes, todas aquelas coisas, fazendo obra, como que aquelas obras elas influíssem na nossa salvação eterna. Não influi. A própria Escritura, a Bíblia já diz que Jesus falou: misericórdia quero e não sacrifício. Agora a gente vê na televisão muitos casos daqueles de pessoas subindo com aqueles enormes tambor de água nas costas para ir ungir lá no monte, fazer campanha de oração, jejum de não sei quantos dias, fazer aquele sacrifício. Daí esse tipo de obra, você acha que tem de fazer isso para salvação, então daí não é graça mais. Daí aquela salvação, então, que Deus deu de graça, a pessoa está querendo comprar. E daí cai fora da fé, cai fora da graça, não vai receber a graça. A pessoa que imagina assim. Vamos prosseguir mais alguns textos. Veja agora esses textos de Romanos, eles esclarecem ainda melhor. Aí. Romanos 11, versos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Veja bem, se entra, aqui está falando da nação de Israel, que eles são um povo de Deus escolhido, no entanto, não são todos. Aqui está falando de graça salvadora. No entanto, não são todos que se salvam. Porque tem muitas pessoas lá da nação de Israel que não creram. E que não creem e outros que não vão crer lá na frente. Que são descartados da salvação. São do povo de Israel, da nação escolhida, mas são incrédulos. Portanto, não entram na salvação. Então, o que está dizendo aqui? Que sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Você veja que aqui já mostra o seguinte, que foram eleitos, não é que as pessoas fizeram alguma coisa para se salvar. Deus elegeu eles. Esses são salvos por graça. E se fosse, veja bem, que se fosse pelas obras que eles fizessem, boas obras, já não era graça. Então, separa, nesse texto nós vemos que separa obras de graça. A graça de Deus, o remanescente que é salvo é uma obra de Deus, por completo. Enquanto que as obras, aqueles que tentam fazer obras para se salvarem, acabam sendo daquelas pessoas que não são salvas. Romanos 4, versos 3 ao 5. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Voltamos àquele texto lá que nós vimos lá de Tiago, né? O que foi imputado a Abraão como justiça não foi a obra dele, mas foi a fé. Foi ele crer em Deus. Aqui que está, amados, o ponto importante de tudo, que para salvação que é preciso a pessoa crer. E é isso, tanto a fé como a graça é
de Deus. Porque uma pessoa, se Deus não colocar fé no coração dessa pessoa, essa pessoa não crê, não tem fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, veja bem, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão. O que é galardão? Galardão significa recompensa. Lembra que nós falamos no começo lá a respeito da pessoa que vai carpir um lote lá e daí chega ao fim da tarde, o dono do lote lá dá uma quantia para ele, uma quantia boa. Deu aquela quantia porque ele carpiu o lote, ele fez alguma coisa. Então é como um galardão, uma recompensa. Não teve um preço estipulado, mas o dono do lote reconheceu o trabalho daquele um. Então aqui está falando, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Nós vamos compreender melhor isso lendo 1 Coríntios 15, 58 e Apocalipse 22, 12. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra. Lembra que no começo nós vimos lá que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras? Então, aqui agora está falando daquelas obras. Agora veja o que acontece. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, tem um pagamento. Agora aqui para quem está falando? Está falando para a igreja, está falando para os salvos, está falando para aqueles que são salvos, dizendo que Deus preparou obras específicas para eles fazerem e que quanto mais a pessoa se empenhar naquela obra, mais se dedicar naquela obra, maior vai ser a recompensa. Então, veja bem, a salvação é gratuita, é um presente de Deus. No entanto, depois que a pessoa é salva, aquilo que a pessoa faz, que a pessoa se dedica na obra de Deus, sofre, que nem o apóstolo Paulo apanhou tanta coisa. Quanto mais sofre, mais, digamos assim, melhor vai ser a recompensa. Maior é o prêmio que a pessoa vai receber. Então, quem trabalha na obra de Deus tem recompensa, quer dizendo assim que o trabalho não é vão, vai ter recompensa. E veja aqui no livro de Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o pagamento, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, amado, quando aquele texto no começo lá nos fala de fé e obras de graça, se nós não separar as coisas, nunca vamos entender. Vamos ver mais alguns textos aqui. Então nós vimos que, vamos ver Romanos 4, 3 ou 5 diz, né? Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, quer dizer, graça e obra está totalmente separado, mas segundo a dívida, ou seja, que o que trabalha na obra de Deus vai ter a recompensa. Já é salvo, já foi salvo de graça e agora tem a recompensa do trabalho, que foi que nós vimos nos textos de 1 Coríntios 15, 58 e Apocalipse 22. Agora continuando aqui. Mas aquele que não pratica obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então veja bem, a fé, o crer em Deus, o crer em Jesus Cristo, o que acontece? Produz a salvação. Só que essa fé não é coisa nossa, é Deus que põe no nosso coração para nós poder crer em Jesus Cristo e então receber a salvação. Agora o que diz? Que aquele que não pratica
a gente entende claramente que aquele que não pratica as obras de Deus, ele é salvo do mesmo jeito, só que não tem galardão, não tem recompensa nenhuma. Ele tem o presente de Deus, a fé, vai ser salvo. Agora não entendemos esse galardão, diz que é coroas. Coroas na Bíblia significa domínio, significa poder, significa autoridade. Então, existem diferentes galardões conforme as obras. Se a pessoa não fez obra nenhuma, vai ser simplesmente um salvo. Entende? 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Estamos quase terminando a nossa vida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Aqui o apóstolo Paulo está falando, trabalhe na obra do Senhor como uma pessoa que tá numa competição. Uma pessoa que está numa competição, que visa lá na frente aquela medalha de ouro, prata ou bronze, ou aquela taça lá que, enfim, visa aquele prêmio. Tem um prêmio, então essa pessoa o cristão, ele tem de olhar para esse prêmio, para esse galardão, e aqui tem de ser ambicioso, dizer, eu quero o melhor. Então eu vou me esforçar, vou trabalhar, que daí lá na eternidade vai ter, além da salvação, vai ter aquele acréscimo de alguma coisa que eu não sei explicar para vocês, não cheguei a esse entendimento ainda, como que se desenvolve. Mas para mim é suficiente saber que tem recompensa daquilo que nós trabalhamos na obra de Deus. Veja bem, correr de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Hoje, nas competições são prêmios diferentes. Lá naquela época do apóstolo Paulo era uma coroa, chamava louro, né? De ouro que colocava na cabeça do vencedor. Então, quando a Bíblia está falando, amados, o vencedor está falando em galardão, não está falando em salvação. Assim como também eu, não sem meta, assim, luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tem pessoas que pensam assim, meu Deus, meu Jesus, se eu não correr, se eu não fizer obra, se vem o caso das pessoas que se enganam, eu tenho que fazer tanto jejum, eu tenho que viver uma vida de fome, de jejum, eu tenho que viver uma vida de toda semana está subindo ao monte, ungir água para distribuir para as pessoas, enfim, esse tipo de obra, porque se eu não fizer isso, eu estou desqualificado, eu perco a salvação. Mas aqui está falando de galardão, de coroa. Desqualificação é aquele, digamos, aquele atleta que ele vai correr, ele se prepara, ele não usa certas coisas, tal. Veja bem, uma pessoa, jogador de futebol, jogador famoso, bom lá, né? Mas de repente lá, pegam ele lá dopado, ele usou de alguma substância que ia fazer com que ele chegasse lá, não por força própria, não por força daquela substância, né? O que acontece? É desqualificado da prova, cai fora, não tem mais prova para ele, não tem mais prêmio para ele. Assim, amado, é o obreiro do Senhor que não se prepara de acordo com as obras que Deus preparou. O que você vê na cristandade hoje é pessoas fazendo as coisas querendo agradar a Deus do seu próprio modo ou do modo da organização. Não, a convenção decidiu que assim, então é assim. Quer dizer, a convenção está em primeiro lugar e a Bíblia lá em segundo lugar. Às vezes, eu não estou generalizando, às vezes as convenções são o doping
Eu dobro para aquele atleta que estava correndo, que vai tirar ele da corrida, que vai desclassificar, porque ele não está, digamos assim, usando a vitamina apropriada, mas está usando uma droga fora do regulamento. Assim, amado, é isso. Por que Deus preparou obras de antemão para os salvos? Para que essas obras que Deus preparou é como as vitaminas e de alimentação, o preparo de um atleta, para ele se fortalecer, mas sem uso de drogas, uso desse tipo de coisa. Então, amados, o evangelho falsificado, modificado, o evangelho dos apóstolos, é um evangelho que desqualifica a pessoa para galardões. Tem tantas pessoas nas denominações que são salvas e que não vão alcançar galardão, porque estão seguindo, estão se dopando com doutrinas ali nocivas, ok? E então, encerrando aqui essa parte do vídeo, vamos ver de volta esses dois textos que nós mostra bem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, não na obra da convenção, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amados, vamos trabalhar, que o trabalho não é vão tem dois sentidos. Um sentido que aquele que trabalha vai ser recompensado, e outro sentido, amados, é que se usamos com honestidade das coisas de Deus e nós não vemos os frutos, não vamos se preocupar, porque não é inútil o nosso trabalho. Ele vai, se é um trabalho honesto, ele vai, é como uma boa semente que lá na terra boa vai, com o tempo vai nascer, vai germinar ali, vai dar frutos. Às vezes a pessoa nem chega a ver esses frutos, mas não importa, tem que ter essa certeza, amado, que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, é com essa intenção de estar sempre na direção do Senhor, naquilo que o Senhor falou, ou seja, nós estamos de acordo com o Evangelho da graça de Deus, pregado pelos apóstolos, na certeza de que nós não vemos o resultado, muitas vezes a gente não vê o resultado, mas o resultado ele vai aparecer no tempo certo. Assim como a semente não brota ali na hora que nós vemos, demora algum tempo, assim é na obra do Senhor. E sabendo isso, que eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, já está garantido o galardão para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Né? Que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quanto mais dedicação na obra de Deus, mais valioso e melhor vai ser o galardão. Ok, meus queridos companheiros de estudo bíblico, e todos vocês que vêem esse vídeo, você que está vendo esse vídeo, que é a primeira vez que está tendo contato com os meus vídeos, eu peço para você, vai lá no site, vai aí no YouTube, ali no canal, né? Meu canal no YouTube veja bem, você pode clicar ali, @Antônio de Andrade, tudo junto, @Antônio de Andrade 4331. Clicou ali, você vai direto no canal. Ali no canal você clica em vídeos e você vai ter lá à sua disposição cerca de 400 vídeos ali de assuntos diversos sobre a Bíblia. Será um prazer receber você lá no canal, ok? Por aqui a gente encerra este vídeo. Eu espero que esses textos tenha tirado a dúvida das pessoas que estavam com essa dúvida a respeito de obras de graça. Só recapitulando assim rapidamente, veja bem que quando a Bíblia fala em obras, sempre está condicionada a algum tipo de recompensa, e muitas vezes de coisa material,
às vezes é recompensa espiritual. Agora, quando fala de graça, não tem recompensa para o meio, não tem nada. Apenas a pessoa crê, porque Deus colocou no coração a fé, a pessoa crê em Deus, crê nas promessas do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo. A graça que Deus dá, a graça salvadora, como chamam, né? A graça para a salvação eterna, ela, ela opera assim na pessoa aquele sentimento, aquela compreensão de que o Senhor Jesus, ele, ele realmente é o Salvador. Então a pessoa vai entender que é pecador. Em primeiro lugar, vai entender que é pecador. A pessoa vai olhar, vai entender o que Jesus fez para nós salvar e vai sentir nojo do pecado. Porque não é porque o pecado, as consequências, mas porque o pecado nosso levou o Senhor Jesus Cristo a passar por o que ele passou lá na cruz do Calvário, em toda a vida dele, porque o Senhor Jesus, desde o seu nascimento, ele já foi perseguido. Entende? Ele veio aqui para fazer uma obra, e uma obra, olha, toda. Fez, cumpriu. Então, amado, nós temos é que ter esse pensamento. O amor de Deus foi tão grande a ponto de entregar o próprio Filho para passar o que passou para que nós sejamos salvos. E daí, amados, quando nós vemos e nós entendemos e nós compreendemos o que Jesus passou, o que ele passou para nós salvar, então aí nós podemos dizer assim, não tem nem palavras, porque o meu pecado me condenou ao lago de fogo para a eternidade. E agora o Senhor Jesus, com o sacrifício dele, me tirou do lago de fogo pela eternidade e me transportou para a glória de Deus pela eternidade. Então não tem como, olha, é indizível até, certo? Então isso é graça de Deus. Quando nós cremos na nossa salvação, temos certeza da nossa salvação, não porque nós subimos ao monte, jejuamos, sei lá o que, nós não fizemos nadinha, absolutamente nada para sermos salvos. Tudo Deus fez, desde colocar fé no nosso coração, e nos colocar o entendimento, colocar tudo aquilo que era preciso para a nossa salvação. Fé de Deus. Quando nós entendemos isso, amado, não tem como não ser salvo. Percebe? Cremos, não é o nosso esforço que salvou, foi a graça, o presente de Deus, o amor de Deus. Percebe? E quando nós somos salvos, o que é que nós devemos começar a pensar? Nos galardões, começar a preparar a nossa vida para nós ter o nosso galardão lá no céu. Ter como diz ali o texto, a coroa, né, que está preparada para cada um segundo as obras. Beleza? Ficou um pouco extenso o vídeo, mas os meus vídeos, amados, são assim, o desejo do meu coração é que haja entendimento por parte de quem vê os vídeos. Se a pessoa não tiver paciência para ver esses vídeos, não vai entender nada. Mas se tiver paciência, veja como a gente mostra que a Bíblia não é assim um amontoado de palavras. Se nós for olhar dessa maneira, nós não vamos entender. Se a gente for misturar obra, graça, tudo, acreditar que salvação é tudo fala de salvação eterna. Que obra, fala só de obras humanas aqui. Nós não vamos entender a Bíblia. Então, com paciência, com oração, né, pela misericórdia de Deus, nós vamos entendendo, fazendo separação, uma coisa, outra, separando e depois ajuntando os textos para completar o entendimento daquele texto que nós estamos estudando. Então aqui eu acredito que ficou entendido mediante os textos que nós limos, que salvação é uma coisa, graça é uma coisa, obras é outra coisa. Que salvação não tem preço estipulado, é graça, é de graça, é dom, é dádiva de Deus para os que creem, e que obras
existem as obras de Satanás, existem as obras do homem, existe a obra de Deus. Então, o salvo, ele deve procurar na Bíblia, entender, conhecer e fazer as obras de Deus. É simples, é só pegar principalmente ali o Evangelho pregado pelos apóstolos ali de Atos, Romanos em diante, e vai entender qual é as obras que Deus preparou para nós. Ok? Minha gratidão a Deus em primeiro lugar, e minha gratidão a vocês que têm me acompanhado nos vídeos aí, que têm me dado esta alegria, né, de estar estudando junto comigo as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Como eu sempre digo, ore por mim, para a minha família também. Se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.